Olá a todos, sejam bem-vindos e desde já muito obrigado por estarem acompanhando mais essa palestra aqui no Congresso de TI Online, em sua quinta edição, e na qual nós vamos falar sobre Azure Stream Analytics. Vamos aprender um pouco sobre processamento de dados em tempo real na plataforma de nuvem da Microsoft, que é o Azure. Eu sou Joel Rodrigues. Aqui você encontra meu e-mail de contato, fique à vontade para me mandar uma mensagem se precisar. Sou Microsoft MVP e você também me encontra nas redes sociais aí. Tem vários artigos, vídeos e ministro também várias palestras ao longo dos meses aí. Bem, hoje nós vamos falar sobre processamento e análise de dados. E é importante de início a gente ter em mente a diferença entre efetuar essas ações de processamento e análise sobre dados estáticos, que estão armazenados, por exemplo, em um banco de dados relacional, como SQL Server, Oracle, e dados dinâmicos, dados que estão chegando a todo momento, dados que estão em fluxo, daí o termo Stream Analytics, ou seja, nós podemos analisar tanto dados que estão armazenados historicamente, por exemplo, que dizem respeito às vendas de uma empresa durante os últimos anos, ou o histórico de buscas de um site em determinado período, como também podemos processar dados que estão em fluxo, dados que estão chegando a todo momento de diversas fontes, por exemplo, dispositivos conectados e espalhados, inclusive geograficamente. Aí entra o conceito também de internet das coisas, porque esses dispositivos precisarão estar conectados à internet para enviar suas informações. Podemos ter dados dinâmicos vindos, por exemplo, de games. Então podemos ter estatísticas chegando a todo momento, ou mesmo informações sobre cada jogador em determinados momentos sendo enviadas para um servidor para serem processadas. As possibilidades são diversas e a gente precisa saber lidar com cada uma, pois cada uma, obviamente, vai requerer uma lógica de desenvolvimento, uma lógica de análise e processamento dessas informações. No entanto, existem passos, existem técnicas que são gerais e ferramentas que certamente auxiliarão na maioria dos casos. Esse é o exemplo do Azure Stream Analytics, que nós vamos explorar mais a fundo nessa palestra. Outra coisa que temos que ter em mente é o que vamos fazer com os dados que estão sendo processados e analisados, Como vai ser essa análise? O que vai ser feito com as informações que estão sendo obtidas? Por exemplo, imaginando ali uma análise sobre dados estáticos, e retomando o exemplo que eu dei no início, nós poderíamos analisar os produtos mais vendidos de uma determinada loja ou um e-commerce nos últimos meses. E com isso o gestor da empresa poderia tomar decisões estratégicas de variar o preço daquele produto, aumentar o seu estoque, prever as próximas vendas. Já com dados dinâmicos, normalmente nós vamos estar interessados em tomadas de decisão também, A análise dos dados, no fim das contas, vai nos auxiliar na tomada de decisão. No entanto, com dados dinâmicos, normalmente nós vamos querer ações mais imediatas. Por exemplo, considerando um game que nós estejamos analisando, avaliando os dados que estão chegando, vamos supor que a cada vez que um usuário, um carácter ali do usuário aumenta de nível, nós recebemos uma notificação. É enviado uma notificação para o nosso servidor, que será um dado armazenado e processado. E em determinado momento nós percebemos que um mesmo jogador aumentou de nível várias vezes em um intervalo de tempo muito curto, o que não é normal para o nosso jogo. Então nós podemos identificar que ali aconteceu alguma coisa estranha, o que nós podemos chamar de anomalia. E em boa parte dos casos nós vamos estar interessados justamente nessas anomalias, ou seja, ações que fogem do padrão e que, portanto, precisam de uma atenção especial ali. Mantendo esse exemplo, dependendo da magnitude aí, da quantidade de jogadores online nesse jogo, não seria viável e talvez até não fosse possível analisar manualmente as informações que estão chegando. Então, para isso nós utilizamos uma ferramenta como o Azure Stream Analytics,
que vai nos ajudar a, de acordo com as informações que nós vamos prover para ele, ou seja, nós vamos informar qual é o padrão que nós estamos buscando, ou qual é a análise na qual nós estamos interessados. Ele vai receber os dados continuamente, dados que estão chegando, milhares de informações por segundo, por exemplo, e sempre que for identificado um conjunto de dados que atende aquela nossa necessidade ali de análise, ele vai nos notificar de alguma forma, ou armazenar isso num banco de dados para ser avaliado posteriormente. Enfim, ele vai realizar esse processamento em tempo real. Aqui então nós chegamos na outra ponta desse cenário. De um lado nós temos os dados entrando continuamente. No centro desse ambiente aqui nós temos o Azure Stream Analytics ou outra ferramenta processando esses dados. E no final nós temos os dados processados sendo enviados para alguma ferramenta, algum dashboard, algum banco de dados. Como nós vamos analisar esses dados graficamente vai depender de cada situação. Por exemplo, podemos notificar um gestor por meio de um aplicativo mobile que determinada ação ocorreu, ou podemos querer os dados sendo exibidos continuamente na forma de um dashboard no qual nós vamos exibir gráficos. A forma como nós vamos visualizar essa informação vai variar de cenário para cenário. Então vejamos aqui como é que vai se desenvolver esse cenário de processamento e análise de dados utilizando o Azure Stream Analytics. Primeiro, nós temos que ter em mente qual é a nossa fonte de dados. De onde estão vindo os dados que nós estamos querendo processar. Como eu já falei, podem vir, por exemplo, de sensores espalhados em diversos locais, em diversas aplicações diferentes, dispositivos mobile, por exemplo. Aí temos ainda o exemplo dos games e entre outros. Se nós temos dados que são enviados continuamente de uma fonte e eles precisam ser processados, esse provavelmente é um cenário muito interessante para utilizar o Azure Stream Analytics. Em seguida, nós vamos coletar esses dados por meio de alguma ferramenta. No caso do Azure Stream Analytics, nós podemos coletar esses dados por meio de vários serviços do Azure também, como o Event Hub, que é o que nós vamos utilizar aqui, um serviço preparado para receber milhares ou milhões de informações em curtos períodos de tempo e que oferece ainda opções de escalabilidade para que nós possamos processar a quantidade necessária de informações sem precisar nos preocupar de o serviço, por exemplo, estar indisponível. Temos ainda o IoT Hub para conectar dispositivos de internet das coisas, ou o Blob Storage, uma forma de armazenamento de informações de dados não estruturados, como arquivos e imagens, por exemplo. Neste caso, nós vamos utilizar o Event Hub e vamos enviar vários eventos, cada evento contendo uma mensagem, no caso, e essa mensagem vai representar os dados que nós vamos processar. Em seguida, temos a ferramenta de processamento em si, que aqui é o Azure Stream Analytics. Ela vai receber de forma contínua os dados que estão chegando na fase de coleta de dados, vai efetuar algumas consultas, alguns processamentos em cima desses dados, com base em padrões que nós vamos fornecer, e vai enviar os dados processados para uma saída. Aqui nós podemos ter outro Event Hub, um SQL Database, um Azure SQL Database, um DocumentDB, outra solução de banco de dados, porém no SQL. Podemos enviar também para um dashboard do Power BI, por exemplo. São várias as formas de receber os dados processados do Azure Stream Analytics. Aqui neste exemplo nós vamos utilizar o Event Hub também, porque nós vamos ter um cenário de notificação de anomalias. Então os dados vão entrar por meio de um Event Hub, os dados vão ser enviados continuamente para um Event Hub, o Azure Stream Analytics vai receber esses dados em fluxo a partir desse Hub e vai disparar mensagens para outro Event Hub sempre que uma anomalia for identificada. Em outros cenários, se nós não quiséssemos ser notificados de alguma coisa, se fosse apenas
do nosso interesse analisar esses dados posteriormente, armazenar esses dados para analisá-los depois, poderíamos colocá-los num banco de dados, relacional ou não. Se por outro lado precisássemos exibir essas informações em forma de gráfico continuamente, poderíamos integrar essa solução com o Power BI e manter um dashboard atualizado de forma frequente lá. Então nós vamos ver como implementar essa solução. Vamos utilizar o Visual Studio, linguagem C# e o SDK do Azure para enviar e receber dados do Event Hub. Vamos então dar início à nossa parte prática aqui de uso do Azure Stream Analytics. E para este exemplo que vamos desenvolver, vamos considerar o seguinte cenário. Nós estamos monitorando alguns tanques de cultivo de algum crustáceo, por exemplo, algum peixe, e precisamos monitorar de forma contínua o índice de acidez e a temperatura da água de cada tanque. Então estamos considerando aqui que cada tanque de cultivo possui um sensor, e esse sensor envia para mim a cada intervalo de tempo, por exemplo, a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, as informações de pH e a temperatura da água. E para garantir que o cultivo desse crustáceo, desse peixe, funcione corretamente, nós não podemos permitir que a acidez aumente, nem que a temperatura atinja certos valores. Aqui estamos obviamente utilizando dados fictícios, mas vamos considerar que o pH da água não pode ficar menor que 7, ou seja, a água não pode se tornar ácida, e a temperatura não pode exceder os 27 graus Celsius. Para começar então, vamos criar o primeiro hub de eventos que será responsável por receber os dados dos nossos sensores. É para esse hub de eventos que nós vamos enviar dados continuamente, informando o ID do tanque, o seu pH, a sua temperatura, bem como uma marcação com a data e a hora que aquele dado foi enviado. Então eu estou aqui no meu portal do Azure e vou aqui no botão New para criar um novo recurso. Todos os recursos que eu desejar criar aqui no portal do Azure, partirei desse botão. Vou procurar aqui por Event Hubs, ele já vai trazer para mim aqui o resultado. Vou selecionar um novo Event Hub, clico aqui em Create e vou dar um nome para esse hub. Aqui na verdade eu estou nomeando o namespace, então um namespace pode conter vários hubs de evento. Aqui eu vou chamar de Congresso TI Eventos. Aqui eu posso escolher a minha camada de preços, que vai dizer quais recursos eu tenho disponível. Vou manter aqui mesmo a Standard. Vou selecionar também a minha assinatura aqui, com a qual eu tenho acesso a criar e manter recursos dentro do Azure. Mantenho a minha aqui. Em Resource Group, vou selecionar ou criar um novo grupo de recursos. Aqui eu vou selecionar um que eu já criei anteriormente, se chama Congresso Online de TI, e a localização desses hubs de eventos. Aqui vou manter a opção padrão, uma vez que estamos apenas exemplificando aqui seu uso. Vou mandar fixar no dashboard para que eu possa gerenciá-lo a partir da tela inicial e clico em Create. Quando o deploy for concluído, essa tela será aberta aqui para mim, onde eu consigo ver o namespace de eventos que eu acabei de criar, e dentro dele eu posso criar vários hubs, ou seja, várias seções para as quais eu vou enviar os meus eventos propriamente ditos. Então eu posso separar um Event Hub para cada objetivo. Aqui eu vou criar um Event Hub para receber os dados dos meus sensores que gerenciam lá o pH e a temperatura dos tanques de cultivo. Então vou adicionar aqui um novo Event Hub, vou chamar de Hub Sensores Tanques e vou manter as configurações padrão aqui e clicar em Create. Quando o meu Event Hub é criado, ele já aparece aqui, onde eu tenho algumas informações sobre ele. Então, a criação do Event Hub aqui no portal do Azure é bastante simples. Envolve apenas o preenchimento de alguns campos e alguns cliques. Agora nós precisamos implementar o envio dos dados
para esse Event Hub. Na prática, aqui no exemplo que nós estamos usando, esses dados viriam de alguns sensores. No entanto, para simular esses eventos, nós vamos criar uma aplicação no Visual Studio, uma aplicação de console mesmo, que vai fazer esses envios de forma contínua. Então eu criei aqui uma aplicação de console no meu Visual Studio, e aqui na minha classe Program, no método main, eu instancio um Event Hub Client, ou seja, a classe responsável por se comunicar com o meu hub de eventos que eu acabei de criar, e ela precisa de duas informações. Primeiramente, precisamos passar a connection string desse Event Hub, e isso nós podemos obter lá no portal. Então, se eu voltar aqui no portal, tenho aqui a opção Connection Strings. Clico aqui em Root Manage Shared Access Key, que ele cria por padrão para mim. Ou seja, criou aqui uma política de acesso ao meu Event Hub, para que com essa chave que eu vou criar aqui, com essa Connection String, eu serei capaz de enviar e receber dados para esse Event Hub, bem como gerenciá-lo. Então eu posso copiar aqui a Connection String e colo aqui no meu projeto. O próximo argumento é o nome do hub de eventos que nós criamos. Nesse caso, Hub Sensores Tanks. Essa é a classe principal do nosso exemplo, e ela será usada logo aqui abaixo para enviar os dados para o meu hub de eventos. Então o que eu fiz aqui é basicamente faço um loop enquanto a aplicação estiver sendo executada com while true, faço um outro loop interno aqui com 10 repetições, ou seja, estou simulando o envio de dados de 10 sensores, e cada sensor envia a informação do seu ID, o pH, que eu coloquei aqui um número randômico entre 1 e 14, ou seja, oscilando do ácido até o básico, e a temperatura eu coloquei também um valor randômico aqui entre 18 e 30 graus. Por fim, mando também um argumento de data e hora, contendo a data com hora, minuto e segundo em que este evento foi disparado. Serializo aqui esses dados no formato JSON e os envio para o meu Event Hub. O exemplo aqui também é bem simples, e a classe central aqui desse código é a Event Hub Client. Se eu executar agora esse meu projeto aqui, podemos ver os dados sendo enviados. Perceba que o ID vai alternando aqui, ou seja, eu envio a cada segundo os dados dos 10 sensores, o pH aqui randômico, a temperatura e a data e hora. Eu vou parar aqui a execução, uma vez que nosso exemplo de envio de dados já está funcionando. Agora vamos partir para a criação de um segundo Event Hub. Agora esse Event Hub que nós vamos criar, ele vai receber os dados enviados do meu processo lá do Azure Stream Analytics, sempre que for detectado que um tanque está com a temperatura acima de 28 graus e o pH abaixo de 7. Então perceba que nesse exemplo nós temos dois hubs, um que vai receber os dados continuamente dos sensores e outro que vai receber os dados de notificação do Azure Stream Analytics sempre que uma anomalia for detectada nos meus dados. Ou seja, o Azure Stream Analytics vai processar os dados que estão sendo enviados continuamente, ou seja, ele vai efetuar o processamento em cima de um fluxo contínuo de dados, e sempre que ele perceber uma anomalia, neste caso a anomalia diz respeito ao pH e à temperatura da água, ele vai disparar um evento para um outro hub, e esse outro hub será lido ou observado posteriormente em outro exemplo que vamos desenvolver. Então vamos voltar ao nosso portal do Azure, e aqui eu vou criar um novo Event Hub e vou chamar ele de Hub Tanques Alerta. Ou seja, sempre que um tanque estiver em estado de alerta devido ao seu pH e temperatura, esse hub aqui vai receber um novo evento com esses dados. Clico aqui em Create e o meu segundo hub foi criado, como nós conseguimos ver aqui embaixo. O próximo passo agora será criar o
trabalho ou job do Azure Stream Analytics, que é de fato a parte central do nosso exemplo. Então vamos fechar aqui, volto aqui no botão New, vou aqui em Intelligence e Analytics e vou selecionar Stream Analytics Job, ou seja, um trabalho de processamento do Azure Stream Analytics. Vou nomear esse trabalho aqui de Job Tanks. Vou utilizar o mesmo grupo de recursos e assinatura que eu utilizei para criar os Event Hubs. Marco aqui Pin to Dashboard e clico em Create. Após a criação, ele vai aparecer aqui no meu dashboard também. Com o Stream Analytics Job criado, nós temos aqui algumas informações importantes sobre eles. Inputs são as entradas de dados, de onde vêm as informações que esse meu job vai processar. Essas entradas podem vir de um Event Hub, como nós vamos utilizar aqui, ou podem vir também de dados de um banco de dados. Temos aqui a query, ou seja, a consulta que será realizada em cima dos dados de entrada para que eu obtenha a análise que eu desejo. Então, essa minha consulta é a parte que de fato faz o processamento dos dados que estão entrando. E aqui nós vamos ver que vamos utilizar uma sintaxe baseada em SQL. Então, nós não precisaremos aprender uma linguagem de consulta completamente nova ou utilizar uma sintaxe muito diferente daquela com a qual estamos acostumados ao lidar com bancos de dados relacionais. Por fim, temos aqui o Outputs, ou seja, para onde os dados processados serão enviados. Então, quando os dados entram aqui no input, nós efetuamos uma consulta sobre eles e o resultado dessa consulta será armazenado nos outputs, nas saídas. Devemos então começar criando um input, que nesse caso vai vir do nosso Event Hub que nós criamos inicialmente. Vou clicar aqui em Add. Vou dar um nome para esse input. Vou chamar de Input Tanks. Vou selecionar aqui o tipo de dado, se é um dado de referência ou se é um dado que vem de um fluxo contínuo. Nesse caso é o que eu desejo. Aqui na fonte de dados eu posso, por exemplo, selecionar um Blob Storage, que é outro mecanismo de armazenamento de dados do Azure, ou um Hub, que é o que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Mantenho a assinatura aqui, dizendo que o Event Hub que eu quero está na mesma assinatura que eu estou utilizando para criar o Azure Stream Analytics Job. E quando eu faço isso aqui, ele já lista para mim aqui os hubs de eventos que eu tenho. E eu vou escolher aqui o que nós criamos, Congresso TI Eventos. Em seguida, preciso selecionar o hub que vai de onde virão os dados, nesse caso, Hub Sensores Tanks. E as demais informações eu posso manter o padrão e clicar em Create. Ele vai efetuar alguns testes sobre os dados para verificar a conexão e vai informar para nós aqui sobre o status dessa operação. Quando o input é criado, ele aparece aqui. Nós poderíamos alterar alguma configuração clicando sobre ele, mas por enquanto basta que a gente feche aqui. E vamos criar agora a nossa saída de dados. Os dados entrarão por meio daquele Event Hub que recebe os dados dos tanques e eles serão enviados também para um outro Event Hub. Então vamos clicar aqui em Add novamente. E vou colocar aqui Output Tanks Alerta. Aqui na saída nós temos várias opções de para onde enviar os dados processados. Por exemplo, poderíamos enviar para um SQL Database ou um banco de dados NoSQL do DocumentDB. E poderíamos também enviar esses dados diretamente para um dataset do Power BI, por meio do qual nós poderíamos criar relatórios dinâmicos com várias visualizações para facilitar a análise dependendo do contexto do cenário que nós estejamos trabalhando aqui.
Para esse caso, como eu preciso apenas receber o alerta de quando uma anomalia for detectada, vou utilizar um Event Hub também. As configurações aqui são as mesmas anteriores, só que aqui agora eu vou escolher o Event Hub Tanques Alerta, que foi o que nós criamos para receber os dados processados. Clico aqui em Create e basta aguardar aqui os testes e criação do output. Também é um processo bastante rápido. Uma vez que temos a entrada dos dados e sabemos também para onde vamos enviar os dados, podemos começar a trabalhar no processamento dessas informações. Então, aqui nós temos uma janela para criar nossas consultas. Perceba que a sintaxe aqui é realmente baseada na SQL, com algumas cláusulas adicionais, obviamente. E nós vamos ver aqui quais são as informações que nós desejamos. Por exemplo, queremos o ID, o pH, a temperatura e a data-hora dos dados que virão daqueles sensores que nós já vimos. E quero armazená-lo em uma saída. As saídas são listadas aqui. Quero colocar então no Output Tanques Alertas. E na cláusula From vou indicar aqui o meu Input, ou seja, Input Tanks. Com isso aqui eu vou fazer uma consulta filtrando essas informações dos dados que estão sendo recebidos. Para que eu possa fazer isso aqui, eu preciso vir aqui na minha entrada e obter alguns dados para eu fazer o teste, para que eu valide essa consulta aqui de fato. Como nós já enviamos alguns dados quando testamos o nosso Event Hub, eu vou colocar aqui uma hora de início e quero dizer que quero, por exemplo, 2 horas de eventos. Obviamente não temos tantos dados ainda. Clico em OK. Com isso aqui, o Azure Stream Analytics Job vai acessar o meu Event Hub e obter uma certa janela de dados, aí, um certo período de dados já recebidos. Com isso eu posso fazer meu teste. Perceba que dos dados que nós enviamos, ele trouxe aqui o resultado, o ID, o pH, a temperatura e a data e hora que o evento foi recebido. Então a nossa consulta realmente está funcionando. Aqui, no entanto, nós estamos listando todos os dados, né? Semelhante a fazer um select asterisco ou select campus from uma tabela de banco de dados sem especificar um filtro. No entanto, eu quero armazenar na minha saída apenas os dados dos sensores onde o pH é menor que 7 e a temperatura é maior que 28 graus. Agora os dados que nós temos aqui serão filtrados e se eu executar novamente a consulta, temos bem menos dados sendo retornados aqui. Perceba que o pH é menor que 7 e a temperatura é maior que 28. Então, esses aqui são dados em que foram observadas anomalias com base no meu comportamento padrão que eu já conheço. Ou seja, eu sei que a água deve estar com pH básico alcalino maior ou igual a 7 e a temperatura deve estar abaixo de 28 graus para que o tanque seja considerado ok, seja considerado perfeito para o cultivo. Agora sim, eu posso salvar essa consulta e com isso temos o nosso Azure Stream Analytics Job configurado. Temos as entradas, configuramos o processamento e a partir desse processamento serão geradas as saídas. Basta agora que eu inicie o meu trabalho. Posso selecionar a hora em que eu quero que ele inicie ou posso começar agora, que é o que eu vou marcar aqui. Basta clicar em Start.
A partir daqui, o meu job estará funcionando, recebendo os dados do Event Hub, processando eles e enviando para o outro hub. Aqui ocorreu uma pequena falha, que foi apenas um erro de digitação quando configuramos a nossa query. O nome do output é Output Tanks Alerta e não alertas. A gente pode salvar novamente. Esse é um erro que pode ocorrer quando você estiver trabalhando, então foi até interessante que nós tínhamos visto aqui. Agora posso novamente iniciar o meu trabalho e ele vai funcionar como esperado. Quando o processo é iniciado, o status aqui é alterado para Running. Então neste momento já podemos enviar os dados e eles serão processados e armazenados aqui, enviados para a nossa saída. No entanto, precisamos agora configurar uma aplicação para ler os dados desse Event Hub de saída, para que a gente possa receber de fato os nossos alertas. Para isso eu criei uma segunda aplicação de console, e essa aqui vai ser o Receiver, ou seja, a aplicação que vai receber os dados do nosso segundo Event Hub. Aqui eu configurei a Connection String, que é a mesma que nós usamos no outro programa. O Event Hub Name aqui é o nome do segundo Event Hub, ou seja, Hub Tanks Alerta, que é o que vai receber os dados. Tenho aqui uma Storage Account Name. Aqui é uma conta de armazenamento do Azure, utilizada, por exemplo, para criarmos Blob Storage ou File Storage, que são mecanismos de armazenamento do Azure, e ela é necessária aqui nesse ponto para que a gente consiga ler os dados. A Storage Account, que eu também já tinha criado lá no Azure, possui também uma chave de acesso que nós copiamos aqui, e as demais configurações são bem estáticas aqui, apenas para conseguirmos processar os eventos recebidos. E aqui a classe principal é a Event Processor Host, a partir da qual eu registro uma classe que vai fazer o processamento desses eventos especificamente. E essa classe aqui, que eu chamei de Event Processor, eu preciso criar implementando a interface iEventProcessor. E aqui o código principal encontra-se nesse método aqui, ó, ProcessEventAsync. Ele vai receber os dados do meu Event Hub na forma da classe EventData. Eu vou iterar sobre os dados recebidos e vou imprimir no console a seguinte mensagem: atenção, é o tanque com pH ácido, e vou exibir os dados recebidos aqui. Podemos inclusive mudar esse texto aqui para tanque instável, uma vez que também estamos tratando a temperatura, não só o pH. Agora eu posso executar as duas aplicações. Enquanto a primeira vai enviar dados repetidamente para o meu Event Hub de entrada, a segunda vai ficar lendo os dados do Event Hub de saída. Para que eu possa executar as duas aplicações, vou configurar aqui a minha solution para executar os dois projetos ao mesmo tempo. E vou executar aqui então os dois. Então eu tenho aqui as duas aplicações executando. No meu lado esquerdo aqui eu tenho uma aplicação que envia os dados, e do lado direito tem uma aplicação que recebe os dados de alerta. Perceba que aqui eu estou enviando vários dados de vários tanques, né, com seus pH e temperatura. E aqui do lado direito eu estou recebendo notificações. Ó. Atenção, tanque instável. Então o tanque com ID 2 estava com o pH 2 e a temperatura 29, ou seja, pH abaixo de 7 e a temperatura acima de 28 nesse determinado momento aqui. E de forma contínua eu vou sendo notificado sempre que uma anomalia é percebida nos meus dados de entrada. Perceba que novos eventos estão chegando aqui
obviamente com uma frequência menor do que o envio, uma vez que aqui são problemas detectados, né, anomalias, e indicando que os demais eventos estão com um comportamento padrão esperado. Esse foi um exemplo bem simples e com dados fictícios. No entanto, é fácil perceber as várias possibilidades que nós podemos desenvolver utilizando o Azure Stream Analytics e também em conjunto com o Azure Event Hubs. Se tivermos um fluxo contínuo de dados sendo recebidos e precisarmos efetuar algum processamento sobre esses dados para gerar informações específicas e auxiliar na nossa tomada de decisão, o Azure Stream Analytics certamente vai ser uma opção aí a ser considerada nessa implementação. Então é isso, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo, que tenham gostado do tema. Para saber mais sobre o Azure Stream Analytics, o Azure Event Hubs, bem como outros serviços do Microsoft Azure, é só consultar a documentação oficial. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.